Meu nome é Giovana Monteiro, tenho 27 anos e sou CEO da minha própria startup de tecnologia em São Paulo. Durante 4 anos, dediquei cada gota do meu ser ao desenvolvimento de um software que revolucionaria a forma como as empresas operam. Minha família nunca me levou a sério. Para eles, eu era sempre a caçula que brincava com computadores. Quando o Natal se aproximou, minha mãe me mandou uma mensagem dizendo que eu não estava pronta para me juntar à mesa da família com seus convidados importantes. Então, fiquei em casa, sozinha com meu notebook. O que aconteceu a seguir mudou tudo. Se você já foi subestimado pela sua família, deixe um comentário me dizendo de onde você está assistindo e se inscreva para se juntar a outros que transformaram a rejeição em triunfo. Crescer na família Monteiro significava viver sob constante comparação. Nossa mansão, em estilo europeu, no prestigiado bairro dos Jardins, em São Paulo, abrigava meu pai, Júlio, um executivo bancário com conexões em famílias tradicionais paulistanas. Minha mãe, Eleonora, que construiu sua identidade em torno de deveres de anfitriã perfeita e posições em conselhos de caridade. E meus 2 irmãos mais velhos, que eram os filhos de ouro. Alice, 5 anos mais velha, seguiu nosso pai para a medicina, tornando-se a neurocirurgiã que enchia meus pais de orgulho em todas as reuniões. Tomás, 3 anos mais velho que eu, seguiu o caminho jurídico, juntando-se a um escritório de advocacia de prestígio e rapidamente se tornando sócio. Ambos tinham diplomas emoldurados da USP e da FGV, exibidos com destaque na sala de estar de meus pais, ao lado de fotos profissionais em seus respectivos uniformes de sucesso. E havia eu, Giovana, a terceira filha inesperada. Minhas primeiras lembranças envolvem sentar sozinha na enorme mesa de jantar, observando minha família elogiar meus irmãos, enquanto ocasionalmente olhavam para mim com expressões que variavam de leve decepção a completa indiferença. Meu pai regularmente desdenhava meu interesse por computadores. Ainda me lembro do meu aniversário de 12 anos, quando pedi livros de programação em vez das roupas de grife que minha mãe havia escolhido. Você quer brincar com computadores? Júlio zombou, trocando olhares de cumplicidade com minha mãe. Isso não é uma carreira de verdade, Giovana. Seu irmão e sua irmã estão construindo bases para profissões reais. Mesmo quando demonstrei aptidão precoce, aprendendo a programar sozinha e criando um site básico para o clube de jardinagem da minha mãe aos 14 anos, a conquista foi tratada como um hobby fofo. Tomás tinha acabado de vencer sua primeira competição de julgamento simulado na faculdade de Direito, e minha criação primitiva em HTML mal foi notada. No ensino médio, eu já havia aceitado minha posição como a decepção da família. Eu me destacava em matemática e ciência da computação, mas essas conquistas eram ofuscadas por Alice completando sua residência médica e Tomás estagiando para um juiz federal. Os jantares em família se tornaram exercícios de invisibilidade. Eu compartilhava notícias sobre vencer a Olimpíada Estadual de Tecnologia apenas para ver a conversa mudar imediatamente para a primeira cirurgia solo de Alice. Contra a vontade dos meus pais, cursei a Universidade de São Paulo, USP, em vez de tentar a FGV ou estudar no exterior. Escolhi a USP por seu excelente programa de ciência da computação, mas meus pais viram isso como mais uma prova de que me faltava ambição. Quando abandonei a faculdade durante o 3º ano para seguir minha ideia de software em tempo integral, os frágeis fios de aprovação familiar se romperam completamente. Você está jogando sua vida fora, disse minha mãe, a voz tensa de raiva controlada. Nós te demos todas as vantagens, e você escolhe desperdiçá-las brincando de empreendedora. Meu pai foi mais direto. Nenhuma filha minha abandona a faculdade para mexer com computadores em algum apartamento. Você voltará para a faculdade imediatamente. Mas eu não voltei. Em vez disso, mudei-me para um apartamento minúsculo com minha melhor amiga, Diana, que acreditou na minha visão quando ninguém mais acreditou. Transformamos nossa sala de estar em um escritório improvisado, dormindo em futons e comendo miojo enquanto eu programava por 18 horas por dia. Diana fazia bicos para nos manter à tona enquanto eu construía minha empresa do zero. Os primeiros 2 anos foram brutais. A previsão de fracasso da minha família parecia cada vez mais provável, à medida que uma rejeição se seguia à outra. Os investidores ouviam educadamente minha apresentação antes de recusar. Meus pais ligavam ocasionalmente, suas perguntas mal disfarçando a expectativa de minha rendição.
Quanto tempo mais essa fase de computador vai durar? Minha mãe perguntava. A família Pires tem um filho maravilhoso que acabou de entrar no banco do seu pai. Ele poderia ajudá-la a encontrar uma posição adequada. Cada reunião de família se tornava mais dolorosa. Enquanto meus irmãos chegavam em carros de luxo, exibindo novas conquistas, eu aparecia com a mesma roupa, tentando explicar conceitos tecnológicos complexos para parentes que já haviam decidido que eu era o fracasso da família. Quando Tomás se tornou sócio, aos 28 anos, meus pais deram uma festa extravagante. Quando consegui meu primeiro cliente pequeno naquele mesmo mês, minha notícia recebeu um aceno educado antes que a conversa voltasse para Tomás. O ponto de virada veio no meu 3º ano de negócio. Desenvolvi um algoritmo proprietário que podia prever o comportamento do consumidor com uma precisão sem precedentes. Um pequeno blog de tecnologia destacou meu trabalho, o que chamou a atenção de Tiago Guimarães, um ex-desenvolvedor do Google que procurava seu próximo empreendimento. Ele se tornou meu sócio, trazendo tanto expertise quanto conexões. De repente, a Neuratec, minha empresa, começou a ganhar força. Mudamos do meu apartamento para um pequeno escritório. Contratamos 3 funcionários. Fechamos contratos com empresas de médio porte. Pela primeira vez, pude me pagar um salário modesto. Nada disso impressionou minha família. Que bom, querida, disse minha mãe quando lhe contei sobre nosso maior contrato até então. Você soube que a Alice está sendo considerada para chefe de neurocirurgia? Foi somente quando Tiago e eu desenvolvemos nosso produto inovador, uma plataforma de análise de dados impulsionada por IA que poderia revolucionar como as empresas tomam decisões estratégicas, que a trajetória realmente mudou. Chamamos de motor de insights. E os testes iniciais mostraram que ele superava os softwares concorrentes em 300%. Grandes empresas de tecnologia começaram a nos procurar. O que começou como perguntas curiosas se transformou em sérias conversas sobre aquisição. No início de novembro, estávamos em negociações finais com uma gigante da tecnologia, um dos maiores nomes do setor. Os números discutidos fariam da Neuratec uma das maiores aquisições de tecnologia do ano. Pela primeira vez, pensei que minha família teria que reconhecer meu sucesso. O acordo estava previsto para ser fechado na semana do Natal. O momento perfeito para finalmente tomar meu lugar à mesa da família como uma igual. O Natal na casa dos Monteiro não era apenas um feriado, mas uma instituição. Minha mãe começava a planejar no início de outubro, encomendando ingredientes especiais de todo o país e consultando seu chefe particular sobre inovações no menu que impressionariam sem se afastar muito da tradição. A lista de convidados era curada com precisão cirúrgica, sempre incluindo um equilíbrio cuidadoso de membros da família e pessoas de fora estrategicamente selecionadas que elevariam o prestígio do evento. Este ano, com minha empresa à beira de um acordo histórico, permiti-me imaginar uma experiência de Natal diferente. Pela primeira vez, eu não seria o membro da família que todos educadamente toleravam. Eu chegaria com uma notícia que nem meus pais poderiam diminuir. Acho que este é o ano em que eles finalmente te enxergam, disse Diana enquanto me ajudava a escolher uma roupa para a ocasião. Estávamos no shopping JK Iguatemi e eu estava experimentando um vestido vinho sob medida que projetava sucesso e elegância discreta. Eu não preciso da validação deles, respondi, embora nós duas soubéssemos que não era inteiramente verdade. Só quero que parem de me tratar como se eu ainda tivesse 16 anos e estivesse brincando com meu computador. Diana me deu um olhar de quem sabia. Você ensaiou seu anúncio no espelho ontem à noite. Eu ouvi você. Corei, pega na minha contradição. Tinha se tornado um ritual noturno à medida que o acordo com a gigante da tecnologia progredia. Eu ficava em frente ao espelho do banheiro, praticando como mencionaria casualmente que minha pequena empresa tinha acabado de ser adquirida por uma quantia que faria até meu pai parar para pensar. Vou levar este, disse a vendedora, decidindo pelo vestido vinho. Enquanto ela registrava-se a compra, meu telefone vibrou com uma mensagem da minha mãe. Arranjos de Natal, dizia o assunto, já fazendo o evento parecer uma função corporativa em vez de uma reunião de família. A mensagem em si era típica de Eleonora Monteiro, uma mistura de instrução e crítica sutil. Giovanna, começaremos às 21 hoje em ponto. Por favor,
chegue às 20h30 para ajudar a Alice com os lugares à mesa. Tomás vai trazer a Sofia. Vista algo apropriado, não essas roupas casuais de startup que você gosta. Mostrei a mensagem para Diana, que revirou os olhos. 4 anos dirigindo uma empresa e ela ainda acha que você se veste de moletom e chinelo. Pensei em responder com uma foto do meu novo vestido e sua etiqueta de preço de $2.000, mas em vez disso, enviei uma confirmação simples. Pela primeira vez, eu queria evitar tensões antes do jantar. Este Natal seria diferente. A semana antes do feriado foi um turbilhão de negociações finais com a gigante da tecnologia. Tiago e eu passamos dias de 16 horas com advogados, revisando os termos do contrato e fazendo pequenos ajustes para garantir que nossa tecnologia seria devidamente implementada após a aquisição. O acordo estava em seus estágios finais, faltando apenas as assinaturas. Concordamos em assinar imediatamente após o fim de semana do feriado, o que me permitiria anunciar a aquisição como um negócio fechado na ceia de Natal. 3 dias antes do Natal, recebi a primeira pista de que algo estava errado. Minha mãe ligou enquanto eu estava em uma reunião, deixando um recado de voz que soava estranhamente hesitante. Giovanna, querida, queria discutir os arranjos de Natal. Por favor, me ligue quando tiver uma chance. Retornei a ligação dela naquela noite. Eleonora atendeu no primeiro toque, sua voz carregando o calor artificial que ela reservava para conversas desconfortáveis. Giovanna, obrigada por ligar de volta. Eu queria te informar sobre uma pequena mudança na nossa lista de convidados este ano. Ah! Eu disse imediatamente, atenta à cautela em seu tom. Sim. Bem, seu pai convidou os Marshall, Ricardo Marshall, sabe? Da gigante da tecnologia. Meu estômago gelou. Ricardo Marshall era o vice-presidente executivo da gigante da tecnologia, que estava supervisionando nossa aquisição. Ele não estava diretamente envolvido nas negociações, mas certamente saberia do acordo. E os Pires também virão, Ricardo e Vitória. Ele acabou de se tornar CFO da Novatec. A Novatec era uma de nossas concorrentes, uma empresa maior que havia tentado nos adquirir no início do ano, antes de recusarmos a oferta subvalorizada deles. Entendo, eu disse lentamente. Então, gente de negócios este ano. Bem, sim, seu pai acha que é importante manter esses relacionamentos. Você entende, não é? Entendo, eu disse. Embora o que eu entendesse não fosse o que ela queria dizer. Eu entendia que este Natal estava sendo transformado em um evento de networking de negócios e que minha grande notícia agora seria compartilhada em uma sala cheia de executivos do setor que tinham interesses diretos no futuro da minha empresa. Houve uma longa pausa antes de minha mãe continuar. Giovanna, seu pai e eu estivemos pensando, com esses convidados em particular. Ela parou, estranhamente incerta. O que foi, mãe? Bem, querida, achamos que talvez este ano seja um pouco difícil para você. São conexões muito importantes para seu pai e para o Tomás. Dada a sua... Bem, a sua situação com a startup, pensamos que você talvez não estivesse pronta para navegar nessas águas sociais específicas. Meu sangue gelou. Não estou pronta? O que exatamente isso significa? Ah, você sabe como são esses jantares de negócios, continuou Eleonora, a voz falsamente animada. Toda aquela conversa sobre fatias de mercado e resultados trimestrais, não gostaríamos que você se sentisse deslocada. Antes que eu pudesse responder, meu telefone vibrou com uma mensagem de texto da minha mãe, mesmo enquanto estávamos falando. Coloquei a chamada no viva-voz e abri a mensagem. Giovanna, considerando nossos convidados este ano, seu pai e eu achamos que seria melhor se você se juntasse a nós no almoço de Ano Novo. A mesa de Natal estará cheia de conversas da indústria que podem te deixar desconfortável. Não achamos que você esteja pronta para esse nível ainda. Só queremos protegê-la de se sentir deslocada. Com amor, mamãe. Olhei para o telefone, a compreensão me invadindo como água gelada. Eles estavam me desconvidando do Natal, sua própria filha, porque não achavam que eu era bem-sucedida o suficiente para sentar à mesa com seus importantes convidados de negócios. Giovanna, você ainda está aí? Perguntou minha mãe pelo telefone. Recebi sua mensagem. Eu disse, minha voz estranhamente calma, apesar da tempestade que se formava dentro de mim. Ah, ótimo! Então você entende? Perfeitamente,
respondi. Você não quer que sua filha embaraçosa que largou a faculdade estrague seu jantar de negócios. Ora, Giovanna, disse ela, mudando para seu tom de repreensão. Não há necessidade de ser dramática. Isso é simplesmente uma consideração prática. Encerrei a ligação sem responder mais nada. Diana me encontrou 1 hora depois, ainda sentada no sofá, olhando para a mensagem. Essas cobras, ela sibilou depois de ler. Depois de tudo, eles ainda pensam que você é algum tipo de amadora brincando de empresária. É pior do que isso, eu disse, minha voz oca. Eles sabem exatamente quem estará naquela mesa. Pessoas da gigante da tecnologia e da Novatec, pessoas que estão envolvidas no nosso acordo. Diana ligou os pontos imediatamente. Eles não te querem lá porque acham que você vai envergonhá-los na frente de conexões de negócios importantes. Eles não têm ideia de que você está prestes a anunciar a maior aquisição de tecnologia do ano para as mesmas pessoas que eles estão tentando impressionar. A ironia era quase perfeita demais. Todos esses anos sendo a decepção da família, e justamente quando eu estava prestes a prová-los errados da maneira mais dramática possível, eles me impediram de comparecer. Você deveria ir de qualquer maneira, insistiu Diana. Apareça e solte sua notícia. Imagine a cara deles. O pensamento era tentador, mas algo em mim resistiu. Acho que preciso deixar isso se desenrolar de outra forma. O que você vai fazer? Perguntou Diana. Vou respeitar os desejos deles, eu disse, um plano se formando em minha mente. Eu não estou pronta para a mesa de Natal deles. Tudo bem, terei apenas que mostrar a eles para o que eu estou pronta. Após a mensagem devastadora da minha mãe, tomei uma decisão que surpreendeu até a mim mesma. Eu não lutaria pelo meu lugar à mesa de Natal. Não criaria uma cena aparecendo sem ser convidada. Não ligaria para meus irmãos para reclamar ou enviaria mensagens de raiva para meus pais. Em vez disso, eu simplesmente aceitaria a avaliação deles e ficaria longe. O que você vai fazer de verdade no Natal? Perguntou Diana, preocupada em me deixar sozinha no feriado. Ela estava voando para Curitiba na manhã seguinte para passar o fim de semana com sua própria família. Vou trabalhar, eu disse simplesmente. Ainda temos detalhes a finalizar com a gigante da tecnologia de qualquer maneira. Essa é a coisa mais deprimente que já ouvi, respondeu Diana. Trabalhando no Natal porque sua família acha que você não é boa o suficiente para sentar à mesa deles. Dei de ombros, tentando parecer mais indiferente do que me sentia. Minha família fez a escolha dela. Estou fazendo a minha. Depois que Diana partiu na manhã seguinte, nosso apartamento pareceu estranhamente silencioso. Tentei me concentrar no trabalho, revisando os pontos finais do contrato para a aquisição. Mas a mensagem da minha mãe continuava a invadir meus pensamentos. Não está pronta. Essas 3 palavras simples carregavam o peso de anos de desprezo, anos de nunca estar à altura do padrão da família Monteiro. Na manhã de Natal, eu me joguei completamente no modo de trabalho. Respondi e-mails, finalizei detalhes da apresentação para nosso anúncio pós-aquisição e tentei ignorar o fluxo constante de posts nas redes sociais mostrando famílias felizes se reunindo. Por volta do meio-dia, meu telefone vibrou com uma mensagem de Tomás. Feliz Natal, Giovanna. Pena que você não está aqui. Mamãe se superou como sempre. Anexada estava uma foto da sala de jantar já posta com a porcelana fina e os cristais que minha mãe reservava para seus eventos mais importantes. Notei que a mesa estava arrumada para 16 pessoas. 16 pessoas que foram consideradas prontas para o Natal da família Monteiro. 16 pessoas que não me incluíam. Enviei de volta um simples, obrigada, Feliz Natal para você também, e voltei para o meu notebook. Às 20h, o apartamento começou a se encher com o aroma patético da minha ceia de Natal, um peru de micro-ondas com purê de batatas instantâneo. Enquanto o colocava na minha mesa de centro, meu telefone tocou. Era o Tiago. Giovanna, ótima notícia! Ele exclamou sem preâmbulos. O Marshall acabou de me ligar. Eles querem assinar os papéis amanhã de manhã, em vez de esperar até segunda-feira. Eles adoraram os termos finais. Meu coração deu um salto. Sério? O que mudou? Aparentemente, o conselho deles se reuniu esta manhã e deu a aprovação final. Eles querem anunciar antes que os mercados abram na segunda-feira. Está acontecendo, Giovanna. Está realmente acontecendo.
Depois de encerrar a ligação, abandonei minha triste ceia de micro-ondas e mergulhei de volta no trabalho. Se íamos assinar amanhã, havia uma dúzia de detalhes que precisavam de atenção imediata. Pelas próximas horas, me perdi em revisões de contrato e rascunhos de comunicados de imprensa, mal notando a tarde se transformar em noite. Por volta das 22 horas, meu telefone vibrou novamente. Era a Alice, enviando uma mensagem em grupo para a família. O jantar está incrível, como sempre. Mamãe e papai estão inspirados com suas histórias. Anexada estava uma foto da mesa de jantar agora cheia de convidados em trajes formais, taças de cristal cheias de vinho e minha mãe radiante na cabeceira da mesa. Eu ampliei a imagem, estudando os rostos dos convidados. Lá estava Ricardo Marshall, da gigante da tecnologia, sentado ao lado do meu pai. Em frente a ele estava Vitória Pires, da Nova Tech. Reconheci vários outros executivos da indústria de tecnologia misturados com membros da família. Eram essas as pessoas que meus pais achavam que eu não estava pronta para conhecer. Eram essas as pessoas que, sem o conhecimento da minha família, estavam em negociações com minha pequena startup há semanas. Pousei o telefone e caminhei até a janela do meu apartamento. O horizonte de São Paulo brilhava à distância, as luzes dos prédios de escritórios criando uma constelação de ambição humana. Em algum lugar naquela paisagem estava a sede da gigante da tecnologia, onde, amanhã de manhã, eu assinaria os papéis que mudariam minha vida para sempre. Outra mensagem chegou, desta vez de Tomás. Você teria ficado entediada de qualquer maneira. Só papo de negócios e o pai se gabando. O Marshall da gigante da tecnologia está aqui falando sobre uma grande aquisição que eles estão fazendo. Papai continua tentando obter detalhes. A ironia era quase perfeita demais. Meu pai estava pescando informações sobre um acordo do qual sua filha desconvidada era a peça central. Eu não respondi. Conforme a noite avançava, minhas redes sociais se enchiam de posts de Natal. Amigos com suas famílias, colegas com seus filhos, todos conectados a alguém. O apartamento parecia mais frio do que nunca. Por volta da meia-noite, recebi outra mensagem da minha mãe. O jantar foi adorável, querida. Todos foram tão impressionantes. Ricardo Marshall mencionou um grande anúncio de aquisição na segunda-feira. Seu pai espera que Tomás possa ser considerado para cuidar de alguns dos aspectos legais. No próximo ano, quando você estiver um pouco mais estabelecida, estará pronta para essas conexões. Olhei para a mensagem, uma mistura complexa de emoções me invadindo. Raiva, certamente. Mágoa, definitivamente. Mas também uma estranha sensação de antecipação. Minha mãe não tinha ideia de que a aquisição que Ricardo Marshall mencionou era a minha empresa. Ela não tinha ideia de que sua filha desconvidada era o motivo da empolgação. Ela não tinha ideia do que estava por vir. Desliguei o telefone sem responder e fui para a cama cedo, ajustando o alarme para as 6 horas. Amanhã seria um grande dia, maior do que qualquer membro da minha família poderia imaginar. Meu telefone começou a vibrar às 5h47 da manhã, 13 minutos antes do meu alarme tocar. Meio adormecida, tentei silenciá-lo, assumindo que era o despertador. Em vez disso, encontrei 17 chamadas perdidas, 34 mensagens de texto e mais de 50 notificações de e-mail. Ainda sonolenta, abri a primeira mensagem. Era do Tiago. Giovanna, acorde, me ligue imediatamente. Eles vazaram a notícia mais cedo. De repente, totalmente alerta, sentei-me e comecei a percorrer as mensagens. Havia mensagens de amigos da faculdade com quem eu não falava há anos, ex-colegas, até mesmo alguns investidores de risco que haviam recusado investir na Neuratech, todas contendo variações da mesma mensagem. Parabéns pela aquisição. Pulei da cama e liguei para o Tiago. O que aconteceu? Exigi quando ele atendeu. A gigante da tecnologia emitiu o comunicado de imprensa há 4 horas. Gritou Tiago, sua voz uma mistura de pânico e excitação. Saiu nos fios de notícias às 2 da manhã, nosso horário. Acabei de acordar com a notícia também. Eles devem ter decidido anunciar antes da abertura dos mercados asiáticos. Giovanna está em toda parte. Corri para o meu notebook, ainda tentando processar o que Tiago estava dizendo. Deveríamos assinar os papéis esta manhã e fazer um anúncio conjunto na próxima semana. Algo havia mudado. Enquanto meu navegador carregava, a realidade começou a se firmar. A principal manchete em todos os sites de notícias de tecnologia contava a mesma história.
Gigante da tecnologia adquire a Neuratec por recorde de 13,50 bilhões, a maior aquisição de análise de IA da história da tecnologia. Com as mãos tremendo, liguei a televisão e sintonizei no canal de notícias de negócios. Lá na tela estava uma foto profissional minha ao lado do CEO da gigante da tecnologia, com a manchete rolando abaixo. Urgente! Gigante da tecnologia anuncia grande aquisição da startup paulistana Neuratec. O que devemos fazer agora? Perguntei ao Tiago, meus olhos fixos na imagem surreal do meu rosto na televisão nacional. Nós nem assinamos os papéis ainda. A equipe jurídica deles me ligou há 15 minutos, respondeu Tiago. Os papéis estão sendo enviados por um portador. Aparentemente, o conselho decidiu acelerar tudo após a reunião de ontem. O CEO quer fazer uma coletiva de imprensa conjunta às 10 horas. Meu telefone continuava a vibrar com mensagens chegando. Notei uma da Diana. Meu Deus, Giovanna, você está em todos os canais de notícias. Me liga. E então, como se fosse um sinal, uma notificação do meu banco apareceu. A primeira parcela do pagamento da aquisição havia sido depositada. Olhei para o número, lutando para compreender a sequência de zeros. Eu era agora, oficialmente, multimilionária. As horas seguintes passaram num piscar de olhos. Tomei banho e me vesti com as melhores roupas que tinha, sabendo que as câmeras estariam registrando este dia. O portador chegou com os documentos que assinei com Tiago em uma videochamada. Nossos advogados presentes virtualmente. Pedidos da imprensa chegavam mais rápido do que podíamos processar. Às 9 horas, 3 horas depois de acordar com a notícia, eu ainda não tinha ouvido falar da minha família. Nem uma única mensagem, ligação ou e-mail. Eles já deviam ter visto a notícia. Ricardo Marshall, que estava na mesa de Natal deles apenas algumas horas antes, foi citado extensivamente no comunicado de imprensa. Às 9h30, o porteiro do meu prédio ligou. Senhorita Monteiro, há uma equipe de reportagem no saguão pedindo uma entrevista. Devo mandá-lo subir? Normalmente eu teria recusado, preferindo me ater à coletiva de imprensa oficial agendada com a gigante da tecnologia, mas uma inspiração súbita me ocorreu. Sim, por favor, mande-o subir. 10 minutos depois, eu estava dando minha primeira entrevista ao vivo para a televisão, como a CEO de uma empresa que acabara de fazer história na indústria de tecnologia. A repórter, claramente animada por ter conseguido essa exclusividade, não perdeu tempo em ir para as perguntas dramáticas. Giovanna, esta aquisição surpreendeu o mundo da tecnologia. O momento é particularmente interessante, logo após o Natal. Você estava comemorando ontem à noite quando recebeu a notícia? Fiz uma pausa, considerando como responder. A verdade era perfeita demais para não ser compartilhada. Na verdade, passei o Natal sozinha no meu apartamento. Eu disse com um sorriso que desmentia a dor da memória. Minha família teve uma reunião com alguns convidados de negócios importantes, incluindo executivos da gigante da tecnologia. Eles decidiram que eu não estava pronta para me juntar a eles na mesa este ano. Os olhos da repórter se arregalaram. Não estava pronta? A mulher que acabou de negociar a maior aquisição de análise de IA da história? Eu assenti, mantendo a compostura. Às vezes, as pessoas mais próximas de você são as últimas a reconhecer seu potencial. A entrevista continuou, cobrindo os aspectos técnicos do nosso software e os planos futuros sob a gigante da tecnologia. Mas eu podia ver que o ângulo de interesse humano da minha exclusão do Natal havia tocado um ponto sensível. Enquanto a equipe arrumava o equipamento, a repórter não resistiu a uma última pergunta. Você vai ligar para sua família depois desta entrevista? Eles sabem onde me encontrar. Respondi simplesmente. Depois que a equipe de notícias saiu, verifiquei meu telefone novamente. Entre as centenas de novas notificações, finalmente vi uma mensagem de Tomás, enviada 20 minutos antes. Giovanna, acabei de te ver na Globo News. Isso é sério? A aquisição da gigante da tecnologia é a sua empresa? Antes que eu pudesse responder, outra mensagem chegou. Desta vez, da Alice. Giovanna, me ligue imediatamente. Mamãe e papai estão surtando. Isso está realmente acontecendo? Deixei meu telefone de lado, sem responder, e me preparei para a coletiva de imprensa oficial com a gigante da tecnologia. Este momento pertencia a mim e à equipe que acreditou em nossa visão. Minha família teria que esperar. A coletiva de imprensa foi um triunfo.
Ao lado do CEO da gigante da tecnologia, descrevi nossa tecnologia e compartilhei nossa visão para a integração. Repórteres de negócios fizeram perguntas perspicazes sobre a plataforma, a avaliação e nossa trajetória de crescimento. Respondi a cada uma com confiança, anos de conhecimento técnico fluindo naturalmente. Este era o meu mundo, e pela primeira vez eu estava sendo reconhecida como uma especialista nele. Ao longo do dia, o ciclo de notícias continuou a amplificar nossa história, com um ângulo em particular ganhando força. A jovem fundadora que revolucionou a análise de IA enquanto era subestimada a cada passo. Meu comentário sobre passar o Natal sozinha ressoou, provocando uma conversa mais ampla sobre mulheres na tecnologia. À noite, minha história havia evoluído de uma simples aquisição de negócios para algo mais poderoso. As redes sociais estavam em chamas com a hashtag #pronta para a mesa. Enquanto mulheres em tecnologia compartilhavam suas próprias experiências de serem subestimadas. Às 19h, exausta, mas exultante, voltei ao meu apartamento e o encontrei cheio de flores. Diana havia providenciado a entrega de dezenas de arranjos, cada um com um cartão que dizia simplesmente: "Parabéns por estar mais do que pronta." Enquanto me afundava no sofá, meu telefone vibrou novamente. Desta vez era meu pai. Após um dia inteiro de silêncio, ele finalmente decidiu entrar em contato. "Giovanna, sua mãe e eu estamos muito surpresos com as notícias de hoje. Gostaríamos de discutir este desenvolvimento com você. Por favor, nos ligue quando tiver um momento." Sem parabéns, sem reconhecimento da conquista, apenas surpresa e um pedido de discussão. Como se eu tivesse criado um problema a ser resolvido em vez de construir uma empresa valiosa o suficiente para valer bilhões. Pousei o telefone sem responder e abri meu notebook. Havia centenas de e-mails para responder, entrevistas para agendar e um novo futuro para planejar. Minha família teria que esperar sua vez, assim como eles me fizeram esperar pelo meu lugar à mesa deles. Na manhã seguinte, cheguei cedo à sede da nossa empresa. Tínhamos nos mudado para o espaço há apenas 6 meses. Um escritório modesto em um prédio de médio porte com vista para a Marginal Pinheiros. Não era a torre de vidro reluzente do banco do meu pai, mas era nossa, pelo menos por enquanto. Em breve, nos mudaríamos para o campus da gigante da tecnologia, com todas as vantagens e prestígio que vinham com isso. Tiago me encontrou no saguão, sua aparência normalmente desalinhada, atualizada, com o que parecia ser uma camisa nova. "Pronta para o segundo dia sendo da realeza da tecnologia?" Ele perguntou com um sorriso. Eu ri, a primeira risada genuína desde a mensagem de Natal da minha mãe. Apenas tentando acompanhar os e-mails. Nunca fui tão popular. Tínhamos acabado de entrar no elevador quando meu telefone vibrou. Era uma mensagem da nossa recepcionista, Madison. "Senhorita Monteiro, sua família está no saguão, todos eles. Devo mandá-los subir?" Olhei para a mensagem, meu bom humor momentâneo evaporando. Minha família aqui, sem ligar ou receber um convite, apenas aparecendo como se tivessem o direito de se inserir neste momento. Tiago notou minha expressão. "O que foi?" "Minha família está lá embaixo. A cavalaria Monteiro chegou", ele disse com uma careta. "Quer que eu diga que você está em reuniões o dia todo?" Eu considerei. O pensamento de evitar esse confronto era tentador, mas mais cedo ou mais tarde, este momento chegaria. Melhor enfrentá-lo nos meus termos, no meu território. "Mande-o subir", enviei de volta para Madison, "mas me dê 10 minutos. Quando as portas do elevador se abriram em nosso andar, fui direto para o meu escritório, com Tiago logo atrás. "Quer que eu fique?" Ele ofereceu, sua lealdade evidente. "Não, preciso lidar com isso sozinha, mas talvez fique por perto." Tiago assentiu, entendendo perfeitamente. "Estarei na sala de conferências ao lado. Mande uma mensagem se precisar de resgate." Tirei um momento para me recompor, arrumando minha mesa e ajeitando o cabelo. Então, sentei na minha cadeira, abri meu notebook e fingi estar absorta no trabalho. Que me encontrassem ocupada, bem-sucedida, despreocupada com a súbita aparição deles. 8 minutos depois, houve uma batida na minha porta, seguida pela voz de Madison. "Senhorita Monteiro, sua família está aqui para vê-la." Olhei para cima e vi os 4 amontoados na minha porta. Meu pai, Júlio, em seu terno sob medida e postura patrícia.
Minha mãe, Eleonora, perfeitamente penteada, mesmo no que era claramente uma intervenção familiar de emergência. Alice, parecendo desconfortável de jaleco, aparentemente vinda direto do hospital, e Tomás, seu rosto de advogado, uma máscara de neutralidade profissional. Obrigada, Madison, eu disse calmamente. Por favor, traga café para todos. Minha família entrou em silêncio, observando o modesto escritório com expressões variadas de surpresa. Eu nunca os havia convidado aqui antes e eles nunca haviam pedido para visitar. Podem se sentar, eu disse, gesticulando para as cadeiras em frente à minha mesa. Ninguém se moveu imediatamente. Meu pai estava olhando para a parede atrás de mim, onde eu havia pendurado a capa emoldurada da Exame Tecnologia com nosso software. Minha mãe examinava meus móveis de escritório simples com desaprovação mal disfarçada. Alice e Tomás trocaram olhares, claramente desconfortáveis. Finalmente, meu pai quebrou o silêncio. Giovanna, ele começou, sua voz carregando aquele tom particular de autoridade que ele usava ao iniciar pronunciamentos importantes. Isso é uma grande surpresa. É mesmo? Perguntei, mantendo a voz neutra. Estou construindo esta empresa há 4 anos. Sim, bem, ele continuou, obviamente desconcertado pela minha resposta calma. Não tínhamos ideia de que havia progredido para este nível de significância. Minha mãe deu um passo à frente, seu sorriso social firmemente no lugar. Querida, o que seu pai quer dizer é que estamos todos muito orgulhosos desta conquista inesperada. Se tivéssemos alguma ideia de que sua pequena startup estava sendo adquirida pela gigante da tecnologia, bem, naturalmente você teria sido incluída no Natal. Aí estava, a primeira tentativa de reescrever a história. Minha pequena startup, repeti, a que acabou de ser vendida por 3,5 bilhões. O número ficou no ar entre nós. Alice ofegou audivelmente, aparentemente sem saber o valor exato até aquele momento. Sim, bem, impressionante, disse meu pai, visivelmente lutando para manter a compostura. Os genes empreendedores dos Monteiro claramente se expressaram em você, afinal. Olhei para ele, momentaneamente sem palavras com essa tentativa descarada de levar o crédito. Antes que eu pudesse responder, Tomás deu um passo à frente. O que o pai quer dizer, disse ele, sua voz de advogado, em pleno efeito, é que estamos todos muito impressionados e queremos entender mais sobre este acordo. Ricardo Marshall estava no jantar de Natal e nunca mencionou que a Neuratech era sua empresa. Minha mãe assentiu ansiosamente. Sim, isso mesmo. Ricardo falou sobre uma grande aquisição, mas nunca disse que era você. Se soubéssemos... Se vocês soubessem, interrompi. Então eu estaria pronta para a mesa de vocês. Um silêncio desconfortável caiu sobre a sala. Madison chegou com o café, colocando a bandeja na minha mesa antes de se retirar, silenciosamente. Ninguém pegou uma xícara. Giovanna, minha mãe finalmente disse, não há necessidade de ser difícil, nós simplesmente não percebemos a extensão do sucesso da sua empresa. Acho que o que a Giovanna está tentando dizer, interveio Alice, falando pela primeira vez, é que ela se sente magoada por ter sido excluída do Natal, especialmente dado o que estava acontecendo com a empresa dela. Lancei a Alice um olhar de gratidão. Pelo menos um membro da família estava tentando reconhecer a realidade da situação. Exatamente, eu disse. Vocês decidiram que eu não estava pronta para sentar à mesa com Ricardo Marshall, quando na verdade eu era o motivo pelo qual ele estava lá em primeiro lugar. Meu pai franziu a testa, claramente desconfortável com este confronto direto. O passado é o passado, Giovanna. O que importa agora é como seguimos em frente como uma família. Seu sucesso reflete bem em todos nós, e devemos discutir como gerenciar este novo desenvolvimento. Gerenciá-lo? Perguntei, incapaz de tirar a rispidez da minha voz. Seu pai simplesmente quer dizer, interveio minha mãe suavemente, que isso muda as coisas para todos nós. O perfil da família é aprimorado pela sua conquista. Levantei-me lentamente, colocando as palmas das mãos na mesa. Por 27 anos, fui a decepção da família, a nerd de computador que largou a faculdade para brincar de empreendedora. Fui excluída, desprezada e, mais recentemente, desconvidada do Natal da família porque não estava pronta para seus convidados importantes. Giovanna, isso não é justo, protestou minha mãe fracamente. Levantei a mão, parando-a.
Ainda ontem, me tornei uma das empreendedoras de tecnologia mais bem-sucedidas do país com menos de 30 anos. Não consegui isso por causa do nome Monteiro ou de conexões. Consegui isso apesar de ouvir repetidamente da minha própria família que eu iria fracassar. Meu pai se mexeu desconfortavelmente. Ninguém está negando sua conquista, Giovanna. Estamos simplesmente aqui para nos reconciliarmos como uma família, agora que as circunstâncias mudaram. Circunstâncias, repeti. Você quer dizer, agora que sou rica e bem-sucedida, até mesmo para os seus padrões? Um silêncio desconfortável caiu sobre o escritório. Através da parede de vidro, pude ver Tiago por perto, mantendo um olhar atento sobre a situação. Tomás limpou a garganta. Giovanna, todos nós sabemos que não fomos tão solidários quanto poderíamos ter sido, mas estamos aqui agora. Estamos tentando. Algo em seu tom, uma nota genuína de arrependimento, suavizou um pouco minha raiva. Tomás, pelo menos, parecia reconhecer a realidade do que havia acontecido. Respirei fundo. Agradeço a todos por virem, eu disse, minha voz mais contida. Mas tenho uma empresa para administrar e uma transição para gerenciar. Este não é o momento para uma reunião de família, especialmente uma que parece mais sobre controle de danos do que reconciliação genuína. Controle de danos? Repetiu meu pai, o rosto corando. O que exatamente você quer dizer com isso? Quero dizer que vocês me ignoraram até eu me tornar bem-sucedida demais para ser ignorada. Respondi simplesmente. E agora vocês estão aqui, não porque estão orgulhosos de mim, mas porque estão preocupados com a aparência de terem me excluído do Natal um dia antes de minha empresa virar notícia nacional. Minha mãe ofegou. Giovanna, isso é uma coisa horrível de se dizer aos seus pais. É mesmo? Perguntei. Mais horrível do que dizer à sua filha que ela não está pronta para sentar à mesa da família? Ninguém teve uma resposta imediata para isso. Talvez pela primeira vez na minha vida eu havia deixado meus pais sem palavras. Alice deu um passo à frente, sua expressão mais suave que a dos outros. Giovanna, eu sei que nem sempre estivemos lá para você como deveríamos. Não posso falar por mamãe e papai, mas posso dizer que sinto muito e estou verdadeiramente orgulhosa do que você conquistou. Suas palavras, inesperadas e aparentemente genuínas, me pegaram de surpresa. Antes que eu pudesse responder, meu pai interveio. Deveríamos discutir como isso afeta a família daqui para frente, disse ele, claramente ansioso para mudar de assunto. Há considerações fiscais, oportunidades de investimento dentro do portfólio da família. Claro, pensei, mesmo agora ele estava pensando em como meu sucesso poderia beneficiá-lo. Pai, disse Tomás bruscamente, surpreendendo a todos nós com seu tom. Talvez este não seja o momento para planejamento financeiro. Talvez devêssemos apenas parabenizar a Giovanna e perguntar como podemos apoiá-la. Meu pai pareceu surpreso por ser contrariado por seu filho geralmente complacente. Bem, sim, claro. Parabéns, Giovanna. Agora, sobre as implicações familiares... Eu havia chegado ao meu limite. Obrigada a todos por virem, eu disse, endireitando-me e alisando a saia. Mas como mencionei, tenho uma empresa para administrar. Talvez possamos continuar essa conversa em outro momento. Você está nos dispensando? Perguntou minha mãe, incrédula. Estou adiando uma conversa que não é produtiva no momento, corrigi. Ficarei feliz em nos encontrarmos quando as emoções não estiverem tão à flor da pele e pudermos conversar honestamente sobre como seguir em frente. Meu pai se levantou abruptamente. Muito bem, quando estiver pronta para discutir isso racionalmente, sabe como nos encontrar. Observei em silêncio enquanto ele guiava minha mãe em direção à porta. Alice hesitou, depois deu um passo à frente para me dar um abraço rápido e desajeitado. Estou muito orgulhosa de você, Giovanna, ela sussurrou. E sinto muito. Tomás permaneceu depois que nossos pais saíram. Eu também sinto muito, ele disse simplesmente. Eles querem o bem, à sua maneira. Será? Perguntei genuinamente curiosa sobre sua perspectiva. Ele suspirou. Eles só conhecem uma maneira de ser bem-sucedido. Você criou um caminho diferente, e isso os assusta. Mas o que você fez é incrível. E espero que saiba que pelo menos alguns de nós reconhecem isso. Com isso, ele seguiu nossos pais para fora, deixando-me sozinha em meu escritório, cercada pelos símbolos de um sucesso que veio apesar e não por causa da minha família.
Nas semanas que se seguiram ao anúncio da aquisição e à visita improvisada da minha família ao escritório, experimentei uma profunda mudança tanto no meu mundo profissional quanto no pessoal. A gigante da tecnologia agiu rapidamente para integrar nossa equipe, oferecendo-nos um espaço de escritório privilegiado em seu campus de São Paulo e recursos além do que poderíamos ter imaginado como uma startup independente. Tiago e eu nos encontramos em posições de liderança dentro da organização maior, nossa expertise subitamente valorizada nos mais altos níveis do mundo da tecnologia. Mais chocante do que as mudanças profissionais, no entanto, foi a transformação na forma como as pessoas se relacionavam comigo pessoalmente. Ex-colegas de classe que ignoraram minhas mensagens por anos apareceram de repente na minha caixa de entrada, ansiosos para se reconectar. Parentes distantes entraram em contato com calorosos parabéns e propostas de negócios. Convites para eventos exclusivos enchiam minha agenda. Meu nome agora aparecia em listas anteriormente reservadas para luminares estabelecidos da tecnologia. E então havia minha família. 3 dias após a visita deles ao escritório, minha mãe me mandou uma mensagem com um convite para almoçar em seu clube social exclusivo. Recusei, citando compromissos de trabalho. Meu pai enviou por e-mail uma proposta detalhada para gerenciar minha nova riqueza, completa com apresentações aos assessores financeiros da família. Respondi com um educado obrigada e mencionei que já havia contratado minha própria equipe. Alice continuou a enviar mensagens ocasionais de apoio, que pareciam mais genuínas do que as outras. Tomás me convidou para um café, uma oferta que acabei aceitando depois de adiar 2 vezes. Nos encontramos em um café tranquilo perto do campus da gigante da tecnologia, longe dos lugares da sociedade que minha família costumava frequentar. Você parece diferente, observou Tomás enquanto mexia seu cappuccino. Corte de cabelo novo, respondi, tocando meu cabelo recém-cortado em um Chanel. Ele balançou a cabeça. Não é isso. Você se porta de maneira diferente, mais confiante. 13 bilhões e meio de reais fazem isso com uma garota, eu disse secamente. Tomás riu, um som genuíno que me lembrou de momentos mais raros e leves da nossa infância. Você sempre teve essa sagacidade afiada. Eu só nunca apreciei o suficiente. Ficamos em um silêncio confortável por um momento antes de ele abordar o verdadeiro assunto de nossa reunião. Mamãe e papai querem organizar um jantar de família na próxima semana, disse ele cuidadosamente, para celebrar seu sucesso. Levantei uma sobrancelha. Só a família? Bem, e os Hansen? E possivelmente os Richardson. Reconheci os nomes de 2 proeminentes famílias paulistanas, ambas com interesses comerciais significativos. Então, não é realmente um jantar de família. Tomás teve a decência de parecer envergonhado. Você sabe como eles são. Tudo é uma oportunidade de networking, incluindo a filha subitamente bem-sucedida, observei. Ele não negou. Você virá? Considerei o convite, pesando meu desejo de manter limites contra a realidade de que não poderia evitar minha família para sempre. Eles entendem por que o que fizeram foi doloroso? Tomás suspirou. Eles estão tentando Giovanna à sua maneira. Papai mencionou sua aquisição pelo menos 1 dúzia de vezes no clube dele. Mamãe está dizendo a todos como sempre soube que você tinha um potencial especial. Mas eles ainda não entendem, eu disse. Não era bem uma pergunta. Provavelmente não totalmente, ele admitiu. Mas isso significa que você não pode ter nenhum relacionamento com eles. Sua pergunta ficou no ar entre nós, desafiando-me a considerar que tipo de futuro eu queria com minha família. Eu queria manter a ruptura, apegando-me à raiva justificada de anos de desprezo, ou havia um caminho a seguir que reconhecesse o passado enquanto criava algo novo? Antes que eu pudesse responder, meu telefone vibrou com uma notificação. Era Diana, me lembrando sobre nossa reunião de planejamento da festa de fim de ano da empresa. O evento seria nossa primeira grande função social desde a aquisição, e a lista de convidados estava se mostrando controversa. Vou pensar sobre o jantar, prometi a Tomás enquanto nos despedíamos, mas sem promessas. Mais tarde, naquele dia, durante a reunião de planejamento, Tiago levantou uma questão que colocou minha situação familiar em foco mais nítido. Devemos convidar familiares diretos? Ele perguntou, revisando a lista de convidados preliminar. Vários membros da equipe têm pais ou irmãos que querem participar. A pergunta gerou um debate imediato em nossa equipe, com opiniões divididas
sobre se os membros da família melhorariam ou complicariam a celebração profissional. Enquanto a discussão continuava, meus pensamentos se voltaram para minha própria família. Convidá-los seria um gesto de reconciliação ou um convite para mais tensão? Qual é a sua opinião, Giovanna? Tiago finalmente perguntou, me trazendo de volta ao presente. Todos os olhos se voltaram para mim, esperando por orientação. Naquele momento, percebi que a forma como eu lidasse com minha própria situação familiar estabeleceria um precedente para a cultura de nossa empresa daqui para frente. Família é complicado, eu disse, cuidadosamente. Para alguns de nós, ter a família presente seria solidário e afirmativo. Para outros, poderia criar tensão ou desconforto. Sugiro que deixemos a cada indivíduo decidir quem representa a família para eles e se querem essas pessoas presentes. A equipe assentiu em concordância e seguimos em frente com o planejamento que permitia o critério pessoal. Mas a questão permaneceu sem solução em minha própria mente. O que eu queria que meu relacionamento com minha família fosse, agora que a dinâmica de poder havia mudado tão drasticamente? Naquela noite, agendei uma sessão com a doutora Pires, uma terapeuta que eu vinha consultando esporadicamente desde os primeiros dias da minha empresa. Ela me ajudou a navegar pelas emoções complexas em torno do desprezo da minha família pela minha carreira. E eu esperava que ela pudesse fornecer clareza agora que as circunstâncias haviam mudado tão radicalmente. Então, sua família agora quer incluí-la em eventos, até mesmo exibi-la, depois de anos tratando você como a decepção da família, resumiu a doutora Pires depois que expliquei a situação. Exatamente. E eu não sei como responder. Parte de mim quer excluí-los da mesma forma que eles me excluíram, para fazê-los sentir o que eu senti. Mas outra parte se pergunta se isso não é apenas perpetuar o ciclo. Ela assentiu pensativamente. Como seria um relacionamento saudável com sua família para você agora? Não o que era antes, não o que eles gostariam que fosse, mas o que serviria ao seu bem-estar. A pergunta me pegou de surpresa. Eu estava tão focada em reagir ao súbito interesse da minha família que não havia considerado definir proativamente o que eu queria. Acho, comecei lentamente, que quero um relacionamento onde meus limites sejam respeitados, onde minhas conquistas não sejam desprezadas ou subitamente reivindicadas como realizações da família, onde eu possa ser eu mesma sem julgamento constante. E você acredita que sua família é capaz de fornecer esse tipo de relacionamento? Considerei a pergunta seriamente. Não sem limites claros, admiti. Eles não sabem como se relacionar comigo como uma igual. Eles só sabem como me menosprezar ou agora como usar meu sucesso para seu benefício. Então, talvez a questão não seja se deve ou não permitir que eles voltem para a sua vida, sugeriu a doutora Pires, mas em que termos? Suas palavras ressoaram profundamente. A questão não era sobre inclusão ou exclusão, mas sobre estabelecer uma nova base para nosso relacionamento, baseada no respeito mútuo, em vez de dinâmicas familiares hierárquicas. Armada com essa clareza, mandei uma mensagem para Tomás no dia seguinte, sugerindo uma alternativa ao jantar proposto por nossos pais. Eu me encontraria com meus pais, mas em um local neutro, uma sala privativa em um restaurante no centro, em vez da casa da família, e seríamos apenas nós 4, sem convidados adicionais ou oportunidades de networking. Minha mãe respondeu quase imediatamente, claramente consternada com minha contraproposta. Querida, os Hansen estavam tão ansiosos para conhecê-la. Não podemos incluir apenas alguns amigos íntimos da família? Eu me mantive firme. Isso precisa ser uma conversa de família, não um evento social. Eventualmente, eles concordaram, embora não sem mais tentativas de expandir a lista de convidados. A noite do nosso jantar chegou e selecionei minha roupa com cuidado. Simples, mas cara, projetando confiança sem ostentação. Cheguei exatamente na hora e encontrei meus pais já sentados na sala de jantar privativa. Giovanna, minha mãe me cumprimentou, levantando-se para beijos no ar. Você está adorável. Meu pai também se levantou, oferecendo um aperto de mão formal. Obrigado por sugerir este jantar. Temos muito a discutir. A refeição começou com uma conversa tensa sobre o tempo e eventos sociais recentes. Minha mãe detalhou seus compromissos de caridade, enquanto meu pai discutia tendências de mercado, como se estivesse fornecendo insights valiosos que eu não poderia acessar em outro lugar. Era a rotina usual deles.
estabelecendo sua importância, mas agora tingida com uma nova consciência do meu status alterado. Finalmente, enquanto o prato principal era servido, direcionei a conversa para seu propósito real. Eu quero discutir nosso relacionamento daqui para frente, eu disse diretamente. Meus pais trocaram olhares. Claro, querida, disse minha mãe suavemente. Estamos tão ansiosos para incluí-la em mais eventos familiares, agora que sua agenda permite. Respirei fundo. Não é isso que quero dizer. Quero falar sobre os padrões que definiram nosso relacionamento e o que precisa mudar se quisermos ter uma conexão saudável. A testa do meu pai franziu. Não tenho certeza se entendi, Giovanna. Se você ainda está chateada com o Natal, sua mãe já explicou que foi um simples mal-entendido. Não foi um mal-entendido, eu disse com firmeza. Foi o ápice de ano sendo desprezada e desvalorizada. E embora minha situação financeira tenha mudado, não estou interessada em um relacionamento onde sou valorizada apenas pelo meu sucesso ou pelo que posso fornecer à família. Minha mãe pareceu genuinamente surpresa. Certamente você não acha que é assim que a vemos. Não é? Perguntei. Quando vocês valorizaram minhas escolhas ou conquistas antes que elas viessem com uma etiqueta de preço de bilhões de reais. Um silêncio pesado caiu sobre a mesa. Talvez pela primeira vez, meus pais pareceram reconhecer que a dinâmica havia mudado fundamentalmente. Eu não era mais a filha em busca de aprovação, mas uma adulta estabelecendo os termos para nosso relacionamento. O que exatamente você está pedindo? Meu pai finalmente disse, sua voz estranhamente incerta. Estou pedindo respeito, respondi simplesmente. Pelo reconhecimento do passado, sem tentar reescrevê-lo. Por um relacionamento baseado em quem eu realmente sou, não em quem vocês queriam que eu fosse ou em quem vocês agora acham que podem se beneficiar. Meus pais trocaram outro olhar. Uma comunicação silenciosa desenvolvida ao longo de décadas de casamento. Podemos não ter sempre entendido suas escolhas, disse meu pai cuidadosamente, mas sempre quisemos o que era melhor para você. De acordo com a sua definição de melhor, respondi. Não a minha. Outro silêncio, mais longo desta vez. Talvez, minha mãe finalmente disse, pudéssemos tentar entender melhor a sua definição. Não foi um pedido de desculpas, nem mesmo um reconhecimento total dos erros passados, mas foi, talvez, um primeiro passo hesitante em direção a um novo tipo de relacionamento. Eu gostaria disso, eu disse, sentindo parte da tensão se liberar dos meus ombros. Quando o jantar terminou, não fizemos planos específicos para reuniões futuras. Não houve promessas de mudança imediata ou reconciliação dramática. Em vez disso, havia um entendimento silencioso de que nosso relacionamento havia entrado em um novo território, indefinido, mas potencialmente mais saudável do que o que havia existido antes. Enquanto dirigia para casa naquela noite, percebi que o verdadeiro poder não era sobre forçar os outros a admitirem seus erros ou se vingar de mágoas passadas. Era sobre definir meus próprios limites e decidir, nos meus próprios termos, em quais relacionamentos valia a pena investir e como eles deveriam funcionar. A dinâmica familiar havia mudado, sim, mas, mais importante, eu havia mudado. E isso, mais do que qualquer aquisição ou sucesso financeiro, era a verdadeira transformação. 6 meses após a aquisição pela gigante da tecnologia, a primavera havia retornado a São Paulo, trazendo as flores dos ipês e uma suave renovação para a cidade. Minha vida havia se estabelecido em um novo ritmo, equilibrando meu papel de liderança na empresa com uma crescente presença pública como porta-voz de mulheres na tecnologia. A empresa continuava a prosperar sob o guarda-chuva corporativo maior, nosso motor de insights, se tornando um dos produtos de maior sucesso da gigante da tecnologia. Meu apartamento havia sido substituído por uma casa moderna com vista para a represa de Guarapiranga, espaçosa o suficiente para receber convidados, mas ainda refletindo minha estética pessoal, em vez da grandiosidade ostensiva da mansão de meus pais. As paredes eram adornadas com arte de artistas locais emergentes, em vez dos retratos ancestrais que dominavam a casa da minha infância. Diana havia se mudado para seu próprio lugar, mas permaneceu uma presença constante em minha vida, agora chefiando a divisão de pesquisa de nossa equipe original na gigante da tecnologia. Tiago havia ficado noivo recentemente, sua recém-descoberta segurança financeira permitindo-lhe pedir sua namorada de longa data em casamento com um anel para o qual ele economizava há mais de 3 anos. Quanto à minha família, havíamos estabelecido um novo normal provisório.
O relacionamento permaneceu complicado, marcado por tensões ocasionais, mas também por esforços genuínos em direção ao entendimento mútuo. Meus pais não se transformaram imediatamente, mas pequenas mudanças sugeriam uma consciência evolutiva dos erros do passado. Mais significativamente, eu havia reivindicado o Natal. Este ano, o feriado seria comemorado na minha casa, nos meus termos, com convidados de minha escolha. A lista de convites incluía minha equipe principal da Neuratec, amigos próximos como Diana e, sim, os membros da minha família que optassem por comparecer sob os novos parâmetros que eu havia estabelecido. Na manhã de Natal, eu estava na minha cozinha preparando café quando meu telefone tocou. Era minha prima Zoe, filha do meu tio Roberto, 10 anos mais nova que eu. Aos 19 anos, ela estava no 2º ano da Unesp, estudando ciência da computação. Giovanna, ainda está tudo bem se eu levar minha colega de quarto? Ela perguntou, soando estranhamente nervosa. Os pais dela adorariam uma refeição caseira, mas eles moram em Belo Horizonte e ela não pode pagar a passagem de ônibus para casa por um feriado tão curto. Claro, assegurei. Quanto mais, melhor. Obrigada, disse Zoe e depois hesitou. Posso te perguntar outra coisa? Qualquer coisa. Como você conseguiu continuar em frente quando todos achavam que você estava cometendo um erro? Meu pai ligou ontem à noite e fez um longo discurso sobre como estou desperdiçando meu potencial em ciência da computação quando poderia estar em pré-medicina ou pré-direito. Senti uma pontada de reconhecimento tão aguda que quase me tirou o fôlego. Os padrões continuavam, geração após geração. Traga sua colega de quarto e venha algumas horas mais cedo, sugeri. Acho que temos muito o que conversar. Mais tarde naquela tarde, Zoe chegou com sua colega de quarto, Tainá. Enquanto Diana entretinha Tainá com histórias de nossos primeiros dias de startup, levei Zoe para meu escritório em casa, um espaço iluminado com vista para a represa. Seu pai acha que você está cometendo um erro com ciência da computação. Perguntei quando nos acomodamos com chá. Zoe assentiu, desanimada. Ele vive dizendo que não há futuro nisso para mulheres, que vou bater em um teto de vidro. Ele quer que eu me transfira para a pré-medicina no próximo semestre. Eu sorri, com ironia. Algumas coisas nunca mudam. Como você lidou com isso? Todo mundo pensando que você estava jogando sua vida fora. Considerei sua pergunta com cuidado, querendo oferecer sabedoria genuína em vez de simples platitudes. Eu gostaria de poder dizer que sempre estive confiante, que nunca duvidei de mim mesma diante da desaprovação deles. Admiti. Mas a verdade é que foi difícil. Houve noites em que chorei até dormir, me perguntando se eles estavam certos, se eu estava sendo apenas teimosa ou ingênua. Zoe assentiu, sua expressão sugerindo que ela havia experimentado dúvidas semelhantes. O que me fez continuar, continuei, foi acreditar no trabalho em si. Eu amava o que estava construindo. Mesmo quando os investidores nos rejeitavam, mesmo quando meus pais me desprezavam, o trabalho real parecia certo. É com isso que você tem que se conectar, com a alegria na própria criação, não apenas com o resultado potencial ou a aprovação dos outros. Conversamos por mais de 1 hora, cobrindo tudo, desde disciplinas específicas até como navegar em espaços de tecnologia dominados por homens. Quando nos juntamos aos outros, Zoe parecia um pouco mais ereta, seus olhos mais claros. À medida que os convidados começaram a chegar, observei as interessantes dinâmicas sociais se desenrolarem em minha casa. Tiago e sua noiva conversavam amigavelmente com Tomás, encontrando um terreno comum nos aspectos legais de aquisições de tecnologia. Diana engajou minha mãe em uma conversa sobre arte, um interesse que, surpreendentemente, elas compartilhavam. Meu pai examinava minha vista com apreço, fazendo comentários sobre o valor dos imóveis que optei por interpretar como sua versão de elogios. O momento mais marcante veio quando uma de nossas desenvolvedoras juniores, uma jovem brilhante que eu mentorei através de um programa de mulheres na tecnologia, explicou entusiasticamente seu último projeto para meu pai. Para minha surpresa, ele ouviu atentamente, fazendo perguntas relevantes que mostravam interesse genuíno. Você construiu uma bela comunidade, observou Alice, juntando-se a mim na janela enquanto eu observava as interações. Tentei criar o que eu precisava quando estava começando, respondi. Apoio, mentoria, crença genuína no potencial. Ela assentiu pensativamente. Eu gostaria que tivesse havido mais disso para você.
Seu simples reconhecimento, livre de desculpas ou justificativas, me tocou profundamente. Antes tarde do que nunca, eu disse, e era verdade. Enquanto nos reuníamos ao redor da mesa, examinei o grupo eclético. Minha família biológica estava presente, sim, mas também minha família escolhida. Aqueles que acreditaram em mim quando a crença era escassa, que apoiaram minha visão quando outros não conseguiam vê-la. Às vezes eu penso naquela mensagem. Admiti para Diana mais tarde, depois que a maioria dos convidados havia partido e estávamos limpando a cozinha. Aquela dizendo que eu não estava pronta para a mesa da família, Diana bufou. O universo tem um senso de humor distorcido. Eu assenti, colocando a última taça de vinho na lava-louças. A rejeição que pareceu tão devastadora na época havia se tornado um momento crucial na minha história, o ponto baixo que precedeu a ascensão triunfante. Se eu tivesse sentado àquela mesa de Natal no ano passado, cercada por uma família que me subestimava e associados de negócios que não me conheciam, eu teria encontrado a força para me manter firme em meu próprio valor quando o sucesso chegou. Uma semana depois do Natal, minha mãe ligou com o convite anual de Ano Novo. O Ano Novo da família Monteiro era ainda mais elaborado, com parentes distantes chegando de todo o país, e o círculo social de minha mãe se expandindo para preencher cada canto da mansão. Estamos tão esperançosos de que você se junte a nós este ano, Giovanna, disse ela, sua voz carregando o calor praticado que ela usava para pedidos sociais importantes. Todos estão tão ansiosos para vê-la, especialmente depois de sua adorável reunião de Natal. Considerei o convite, pesando o progresso genuíno que havíamos feito contra o conhecimento de que os velhos padrões permaneciam profundamente enraizados. Minha presença na celebração de Ano Novo deles ainda seria, pelo menos em parte, sobre o que eu representava, em vez de quem eu era. Na verdade, tenho outros planos este ano, eu disse gentilmente. Vou ser voluntária no Meninas que Programam, ajudando a organizar a maratona de programação de férias para adolescentes carentes. Ah, respondeu minha mãe, incapaz de esconder completamente sua decepção. Bem, isso parece muito nobre. Talvez você pudesse passar por aqui à noite. A antiga eu teria cedido, priorizando a obrigação familiar sobre os limites pessoais. A nova, eu reconheceu a importância de fazer escolhas alinhadas com meus valores. Não este ano, eu disse com firmeza, mas vamos planejar um almoço particular em janeiro, só nós duas. Depois de encerrar a ligação, senti uma satisfação silenciosa que não tinha nada a ver com conquistas profissionais ou sucesso financeiro. A verdadeira medida do meu crescimento não estava nos números da aquisição ou no reconhecimento da indústria, mas na minha capacidade de definir meu valor independentemente da validação externa. A jornada daquela dolorosa rejeição de Natal até hoje me ensinou que o verdadeiro sucesso não é medido por quem o acolhe à sua mesa, mas pela sua coragem de construir sua própria mesa e preenchê-la com aqueles que genuinamente celebram seu eu autêntico. Enquanto olhava para o futuro, percebi que o resultado mais valioso do meu sucesso não era o dinheiro ou o status, mas a liberdade de viver de acordo com minha própria definição do que importa. A liberdade de escolher quais relacionamentos nutrir, quais tradições honrar e quais novos caminhos forjar. Você já teve que provar seu valor para pessoas que deveriam ter acreditado em você desde o início. Como você lidou com essa jornada e o que aprendeu sobre si mesmo, ao longo do caminho? Compartilhe sua história nos comentários abaixo. E não se esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar se isso ressoou com você. Lembre-se, às vezes as pessoas que não abrem espaço para você em suas mesas estão, sem saber, lhe dando o empurrão que você precisa para construir algo maior do que elas poderiam imaginar. Obrigada por ouvir e que você sempre encontre a coragem de definir o sucesso em seus próprios termos.